E agora aquela pergunta que me deixa muito curioso, que eu gosto de fofoca do além-túmulo. Quais são as vidas, né, de Joana? O que nós temos aí de conhecimento dessas grandes figuras femininas que ela já passou? Então, eu já falei, a gente falou um pouquinho do século I, que ela esteve encarnada como Joana de Cusa. Começando pelo nome, Joana de Cusa, nós vemos o contexto em que Joana se encontrava, porque naquela época a mulher era um bem, era uma posse. Então, ela se chama Joana de Cusa porque o esposo se chamava Cusa. Então, ela era Joana que pertencia a Cusa. E é nessa encarnação que ela conhece nosso Mestre Jesus, e ela vivia um casamento em que ela não ela fica encantada pela mensagem de Jesus, mas ela não consegue levar para Cusa, porque Cusa está com aqueles interesses políticos da época, financeiros e tudo mais, e ele não está aberto para o que Joana quer trazer para ele. E a Joana procura o mestre, perguntando o que ela deve fazer, porque ela gostaria muito de trazer o evangelho para o seu lar e para o seu marido, e ele fala que ela ame e que ela viva o evangelho no lar dela como é possível, que ela o ame, que seja da forma que é possível, e permaneça no seu casamento. Jesus aconselha isso para ela. É claro que Joana não precisava se manter casada se ela não quisesse, mas ela faz a escolha de viver o evangelho dentro do lar dela e conviver com Cusa, com muitas dificuldades, e durante esse período, ainda assim, ela consegue estar próxima a Jesus, próxima aos apóstolos, ela inclusive ajuda os apóstolos até financeiramente, até na bolsa comum que eles tinham para as despesas, né, para se movimentar, para onde iam, né, para o que precisavam fazer. Então, Joana dá essa ajuda desde o começo para os apóstolos, se aproxima muito de João, se tornam muito amigos, tanto que reencarnam juntos numa encarnação posterior. E ela, por fim, Cusa morre. Ela, para falar bem resumidamente, que eu não sei o tempo que a gente tem, Cusa morre e Joana passa por muitas dificuldades financeiras, ela precisa fazer vários tipos de trabalhos que ela não fazia antes para se sustentar, né, por fim, falando de Jesus nas suas caminhadas, ela acaba do século 68 sendo martirizada, né, no circo romano, ela é queimada viva com seus filhos, e tem uma cena que vocês vão ler, que é muito bonita, nesse livro aqui, o Boa Nova, creio que todos conheçam, está lá no capítulo 15, salvo engano, o nome, mas o título é Joana de Cusa, em que o filho pede que ela abjure, né, que ela diga que não segue Jesus para que não sejam mortos, e Joana se nega a fazer isso, ela é queimada, e enquanto ela está sendo queimada, um dos soldados romanos ainda diz para ela: foi isso que teu mestre te ensinou a morrer por ele? E Joana, com as últimas forças, ainda diz que não só a morrer por ele, mas a te amar também. E e ela sente depois Jesus com a mão no ombro dela, né, recebendo-a, né, e numa conversa anterior ele disse para ela que ela fosse fiel, e ali ele diz que ela foi fiel até o fim, e segue com ela é recebida por Jesus depois que desencarna. E é interessante que esses filhos, né, são Divaldo e o Nilson. O Divaldo Franco, que é um médium que nós conhecemos, querido, admirável, e o Nilson, companheiro dele, juntos fundaram a Mansão do Caminho. Eles foram filhos de Joana nessa encarnação. Isso o próprio Divaldo conta para nós em algumas entrevistas, em livros também, naquele Espelhos da Alma, Refletindo a Alma, que tem um capítulo que fala de Joana, um biógrafo fala nisso também. Então, eu acho que é mais ou menos o que eu queria falar de Joana de Cusa.